E hoje eu quero olhar com vocês um texto, nosso tempo devocional aqui, um texto da Palavra de Deus bem conhecido, e nós vamos projetar aí, João capítulo 16. Eu quero olhar com vocês nessa noite apenas um versículo bem conhecido, está aí sendo projetado. Esse versículo está dentro de um contexto de muita expectativa, um contexto dramático, onde Jesus está conversando com seus discípulos e anunciando para ele a proximidade da sua partida, da sua morte e, obviamente, da sua ausência em pessoa física ali entre os discípulos. Mas é óbvio também, ali nessa narrativa, Jesus dizendo que teria que morrer, teria que deixá-los, mas que mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, nesse contexto, né, Jesus dizendo para eles que eles seriam perseguidos, né, dizendo para eles que eles seriam afligidos, que as coisas já não estavam e iriam piorar nesse sentido da perseguição. E, obviamente, ele deixaria-os ali no sentido físico, da sua presença física, e isso também traria para eles uma tristeza já pré-anunciada. Mas, nesse contexto, Jesus termina, né, no capítulo 16, com esse versículo, né, o 33. E aí, uma parte do versículo diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, mas, tenham ânimo, ou tendes bom ânimo, conforme outras versões, né? Eu venci o mundo. Então, eu quero olhar para esse texto e enxergar a partir dele, nessas palavras de Jesus, que também são palavras vivas a nós hoje nesse contexto, e a partir desse versículo, tirar algumas aplicações, né, e algumas implicações para o nosso momento. E aí eu estou propondo para vocês aí 3 esferas da superação a partir desse texto aí, ok? E a primeira delas é essa primeira esfera que eu chamo aí de esfera da realidade. O que eu quero dizer com isso? A própria frase ali, né? Jesus diz: terão ou tereis aflições. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles o quê? Gente, não é fácil. Nunca é fácil. A vida não é fácil. Neste mundo, vocês terão aflições. E é isso que Jesus está dizendo aí para eles. Em outras palavras, Jesus está mostrando, ou querendo que eles percebam, a realidade. A realidade que muitos hoje, ou por um lado, querem negar, ou por outro também, querem distorcer, ou supervalorizar, e acabam trazendo mentiras, e com essas mentiras também trazendo pânico, né? O fato é que a vida nunca foi e nunca será fácil. Nós estamos passando por um momento muito difícil e que há muito tempo não vivíamos em relação a essa questão da pandemia. Mas, mesmo antes, não tem como negar, e as aflições já eram presentes no mundo, em todos os aspectos, em todas as áreas. Mas, falando das aflições agora desses dias, e especificamente dessa questão do coronavírus, essa palavra é bem viva para nós hoje. No mundo tereis aflições. Eu trouxe um dado que eu busquei agora à tarde no site do G1 em relação aos dados. Talvez você já tenha até se atualizado com eles, mas só para ter uma noção de como isso tem causado dano para o nosso Brasil e para o mundo. Mas eu quero trazer dados especificamente aqui para o Brasil, só para ter uma noção do nosso contexto nacional. Esses são dados do Ministério da Saúde, um balanço de hoje. 1.532 mortes hoje. Segunda-feira eram 1.328. Estamos na quarta.
teve um aumento de 15% de segunda para quarta. São 25.262 casos confirmados. Na segunda-feira, eram 23.430. Tivemos um aumento aí de casos de 8%. São Paulo tem 695 mortes e 9.371 casos confirmados. Em 7 dias, o total de mortes subiu 91%. 27% das vítimas tinham menos de 60 anos e também, mesmo por esse percentual, 27% das vítimas não eram pessoas que estavam no grupo considerado grupo de risco. Então, esses são dados que mostram essa curva subindo e, infelizmente, né, uma curva de aflição, uma curva de morte, uma curva de sofrimento. No mundo, vocês terão aflições. Jesus está dizendo aqui, trazendo para os discípulos e para nós, uma palavra que é real e sincera. Jesus nunca escondeu o jogo. A Escritura nunca escondeu o jogo. Ele nunca disse que seria fácil. Aliás, eu acho um absurdo quando o pai vai levar o filho no médico. Esses dias mesmo tive que levar meu filho ao dentista pela primeira vez, né? Sentar ali numa cadeira de dentista. E eu tive que conversar com ele antes, né? A tendência nossa, como pai, é dizer assim, não vai doer nada. Né? Ou quando vai tomar alguma injeção, né? Não, é só uma picadinha. Isso não é a realidade. É mentira. E a mentira não vem de Deus. Então nós temos que ser sinceros. Temos que... a ideia aqui é mostrar a real. Né? Falar o que é, de fato, a realidade. Então, eu disse para ele, filho, olha, não é legal, não é suave, vai doer um pouquinho sim, talvez, né, alguns sentem mais, outros menos, mas tem dor sim. Claro que ele não foi arrancar dente, foi fazer apenas uma raspagem lá, mas é incômodo. E se você não tratar bem dos seus dentes, talvez um dia você vai ter que passar por um procedimento mais doído ainda. Só que pior que a dor do dentista é a dor de dente. E aí é muito pior. Então você está indo agora lá para você prevenir, para você cuidar. Porque pode ser que você tenha que ir depois para um procedimento mais doído ainda. Mas eu não vou te enganar não. Vai ter uma dorzinha. Abrir, falar real. E quando vai tomar injeção? Não, é uma picada, dói, é rápido. Não dói por muito tempo, mas dói. Essa é a ideia. Jesus está dizendo o que para eles aqui? No mundo tereis aflições. A esfera da realidade. O mundo é assim. Quando Jesus chamou seus discípulos para o seguirem, ele também disse, aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E tomar a cruz ali é um símbolo de morte. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, não é fácil. E nós não podemos negar a realidade. Os dias são maus. Né? E, obviamente, essa pandemia ela tem ceifado muitas vidas. Talvez você que está agora nos acompanhando aí, tenha pelo menos uma pessoa próxima, né, ou conhecido aí, né, do seu trabalho, da sua vizinhança, talvez até parente seu, talvez alguém muito chegado, que perdeu a vida por conta desse vírus. As complicações por conta desse vírus. E tem sido muito difícil ouvir e até assistir, né, como é triste você acompanhar o processo. A pessoa sai de casa com algum desconforto, talvez um pouco de falta de ar, uma dorzinha aqui, outra ali, e encaminhada até um hospital, e de repente o parente que levou para o médico, para o hospital, já não pode nem mais visitar, e as informações, como são muitas pessoas, elas não chegam no momento em que deveriam chegar, e às vezes com a precisão que deveriam chegar, e poucos dias depois a família fica sabendo do óbito
E o que é pior, não pôde visitar lá e também não pode mais ver, porque o caixão já é lacrado, não tem condições de fazer um enterro, né, mais digno no aspecto de fazer uma despedida ali, de olhar, enfim. É tudo muito doloroso. A aflição é grande nessa hora. Mas, queridos, vamos nos lembrar, antes dessa crise, a vida sempre foi difícil. O mundo jaz no maligno. Então, nós não podemos nos permitir ou nos dar o luxo, né, de nos trancarmos ou nos envolvermos numa bolha e tentar fugir da realidade, porque a realidade é essa. Esse vírus vai passar, nós vamos ver isso também, e outras aflições virão, continuarão no mundo. Outras doenças continuarão, outras virão. A morte é uma certeza. Outros vão sofrer com desemprego, não só agora, muito mais agora, mas depois, como já sofriam antes. Outros vão sofrer com violência. Outros vão sofrer com abusos. Outros vão sofrer por causa da corrupção em todos os setores, em todas as instâncias. Outros vão sofrer com o desamor, com as guerras, com as enchentes, enfim. Vão sofrer com o pecado. Vão sofrer com a falta de Deus, a falta de fé. E mesmo nós que somos cristãos, não estamos isentos dos malefícios deste mundo. Não estamos isentos das desgraças que sobrevêm, naturais ou não, a este planeta. E nós temos que encarar essa realidade. A partir do momento em que nós entendemos e aceitarmos a realidade, vai ficar mais fácil enxergar a saída. Então não dá para ignorar. E Jesus está dizendo aqui nessa primeira esfera, não é fácil. No mundo tereis aflições. A esfera da realidade. E tem uma segunda esfera. Uma segunda esfera no caminho da superação. A primeira é a da realidade. A segunda esfera é a da responsabilidade. Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflição, mas ele diz também, tenham bom ânimo. Tenham ânimo. E a palavra aí, para ânimo, é a ideia de coragem. E coragem significa atitude. Coragem significa assumir a responsabilidade diante do fato. Diante da realidade, eu não devo ficar parado, paralisado, mas eu devo agir em direção à saída. Eu devo me movimentar. A coragem envolve você tomar atitude. E é o que Jesus está dizendo aqui. Né? Tenham bom ânimo, permaneçam firmes e ativos. Jesus estava se referindo naquele contexto, as perseguições que sobreviriam não poderiam paralisar os discípulos e nem paralisar a missão que eles teriam de proclamar ou expandir o reino de Jesus por meio da proclamação do Evangelho. A vida continuaria não sendo fácil, mas eles tinham uma missão, eles tinham uma responsabilidade pela frente. E qual é a nossa responsabilidade diante de tudo que temos vivido nesses dias? É algo que você tem que pensar. O caminho da superação passa por uma compreensão, né, e uma leitura, né, real da situação e, consequentemente, o assumir de uma responsabilidade enquanto cristãos, indivíduos e como igreja cristã, como igreja de Jesus neste mundo. O que nós podemos e devemos fazer, a começar no nosso íntimo, né, no nosso relacionamento com Deus. Porque seria muito fácil, como alguns têm feito, nesse tempo de isolamento, deixar-se abater, se deprimir, perder a esperança, mas sequer lembrar-se de orar, sequer lembrar-se de buscar a Deus pela leitura da palavra. Duas atitudes tão básicas, leitura da palavra e oração. E talvez o que mais nós deveríamos estar fazendo nessas horas, não só porque temos tempo para isso, mas por causa da urgência, que é se apegar em Deus por meio da leitura da palavra e da oração, infelizmente é o que menos muitos cristãos têm feito nessa hora. Eles têm se preocupado, eles têm se deprimido,
eles têm feito tantas outras coisas em relação a pensar o que vai ser do meu orçamento, o que vai ser do meu emprego, né? Como é que eu vou fazer para poder ter de novo contato com aquele parente que eu não estou conseguindo ver, conseguindo abraçar, e como é que vai ser a economia do mundo, como é que vai ser, que hora que vai sair a cura, será que vai dar certo aquele remédio? Ah, mas quem é que tem razão? É o governador, é o presidente, é quem é? Esquecendo-se do básico. A nossa grande responsabilidade como cristãos passa primeiro pelo básico, arroz com feijão, leitura da palavra e oração. Mas é óbvio que também isso nos leva a outras atitudes responsáveis no meio dessa crise. Encarar a realidade com responsabilidade é também entender o nosso papel como igreja, não só o nosso papel como cristãos individuais buscando a Deus com fé e esperança, mas também uma fé que nos leva a buscar e a servir o próximo, seja ele a partir da nossa casa, nós como pais, nessa hora instruindo nossos filhos, trazendo uma palavra também de esperança para eles, ajudando numa educação, né, que vai além de uma matemática, uma geografia, uma história, a educação que eles estão deixando nesse momento de lado porque as aulas estão paralisadas, né, e não é só fazer a lição de casa da escola, mas nessa hora incutir neles, né, um pensamento cristão, um pensamento que provém, que brota do Evangelho, de quem é Deus, da soberania de Deus, da bondade de Deus nesse momento, do cuidado que Deus tem para com a família. E como Deus está permitindo estarmos, de repente, passando por uma privação para nós valorizarmos mais as suas ações soberanas no mundo, para reconhecermos essas ações e para também glorificarmos a Deus, dando a Ele todo o crédito por tudo aquilo que temos de bom e somos e podemos fazer de bom, porque tudo que podemos fazer ou tudo que temos de bom vem dEle, provém dEle. Então reconhecer mais a boa mão de Deus sobre nós. Se hoje nós temos o pão, se hoje nós temos o arroz e o feijão, é graças a Deus. E mesmo se nós fomos privados de de alguma coisa qualquer que seja, né, do nosso emprego, né, de uma comida um pouco mais sofisticada por causa das economias que tem que ser agora preservadas, ainda assim Deus continua conosco. E mais, Deus não nos chamou para sermos egoístas e ficarmos pensando só no nosso contexto dentro de casa. Claro que ali nós temos que ser bênção, temos que discipular, o pai discipulando o filho, né, interagindo com eles ali, tendo tempo de qualidade, mas a família tem que olhar para o vizinho, tem que, como família, pensar o que nós podemos fazer como família cristã para ser bênção, né, para assumir essa atitude de responsabilidade diante daqueles que estão sem esperança lá fora, daqueles que estão fazendo perguntas nesse momento, né, como, por exemplo, onde está Deus? Ou por que, se Ele existe, Ele tem permitido acontecer tantos males, tanta gente morrendo? Né? Por quê? Será que Deus simplesmente largou a humanidade assim ao léu e agora está nem aí com o que está acontecendo? E nós temos as respostas. Deus continua sendo Deus, Ele continua no trono, no controle de tudo e de todos. Ele tem, diante da sua soberania, Ele tem a permissão, Ele sabe quando isso vai terminar. Ele não foi pego de surpresa quando isso chegou. E a Bíblia traz resposta. Agora, se você não está tendo responsavelmente o seu contato com a Escritura, com a oração, buscando em Deus sabedoria e discernimento, então você também não vai conseguir alcançar o seu próximo. Então, tem de bom ânimo, coragem levante a cabeça, a realidade está aí, mas Deus te separou, Deus te escolheu para ser luz nesse mundo em trevas. Deus te escolheu para fazer a diferença agora, exatamente agora, nessa hora, onde tem muita gente precisando de respostas. Você pode ser um agente, ainda que não possa tocar nas pessoas, ainda que não possa beijar ninguém, ainda que não possa cumprimentar ninguém. Sabe como você pode chegar nas pessoas? Sabe como você, meu irmão, e nós como igreja podemos tocar as pessoas? Por meio da oração. A oração é a melhor forma hoje de beijar, de abraçar, de tocar. Sempre foi, continuará sendo, hoje ainda mais, né? Quando nós perdemos esse contato físico, nós podemos chegar numa pessoa e tocar através da oração. Mostrar o quanto nós nos importamos e amamos. Isso é uma atitude responsável como cristão. Isso é, de fato, entender
e crer, né, e viver dessa forma, com bom ânimo, com coragem. Coragem para enfrentarmos, nesses dias difíceis, os desafios que não só o problema agora está nos impondo, mas também os que virão após essa crise, né, e outras crises sobrevirão a esta. E como cristãos, nós temos que estar preparados de maneira responsável para atingir ou para alcançar esse mundo com as respostas que Deus tem na palavra dele. Responsáveis, por exemplo, para, como nós temos nos proposto a fazer e já temos feito, ser braço de Deus para essas comunidades que estão carentes, precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, né, às vezes até de uma conta, de um aluguel, uma outra coisa que, enfim, né, nós podemos, como igreja, ser úteis nessa hora. Então, fica aqui esse apelo também para você que tem ouvido falar, mas não sabe como fazer, ou está fingindo que não sabe como fazer. A igreja está, sim, mobilizada para ajudar famílias, já tem ajudado famílias com cesta básica, tem ajudado famílias até com algumas questões de remédio, contas a pagar. Claro, existe todo um critério, todo um cuidado, mas eu gostaria de pedir que você, como cristão, avaliasse a sua vida agora, aí talvez na comodidade da sua casa, talvez você esteja estabilizado apesar das dificuldades, tem ainda uma renda, tem ainda uma fonte de renda, tem ainda um dinheiro guardado, enfim, não está se preocupando, graças a Deus por isso, com a sua casa, mas tem outras casas que estão precisando. E você, como cristão, não tem o direito de pensar só na sua casa. Você, como cristão, tem que entender que a atitude responsável nessa hora, de ânimo e de coragem, é dizer até que ponto nós podemos aqui, com sacrifício, ajudar o próximo. Até que ponto nós podemos colocar a mão no bolso e chegar até aqueles que, nesse momento, estão desesperados, estão pensando o que vai ser o mês que vem. E nós podemos dar um alento, ser um braço de Deus, né? Nesse sentido de dizer, meu querido, nós estamos aqui como igreja. Claro, fazer pelos de casa, mas também olhar para aqueles que estão lá fora, que precisam de ajuda e não tem sequer alguém por perto que possa ajudar. Mas tem a igreja de Jesus. Isso não é coisa só para quem crê em salvação pelas obras. Não vamos fazer isso para sermos salvos, mas vamos fazer isso porque nós já somos salvos, porque nós já temos o Espírito Santo, porque nós temos em nós o caráter que deve ser refletido de Cristo. E isso, essa atitude, não é obrigação. Eu não vou fazer isso porque eu vou alcançar alguma coisa com isso em termos de salvação, ou para me gabar. Eu vou fazer isso porque isso é uma atitude responsável diante do nome que eu carrego comigo, o nome de Jesus. Então essa é a esfera da responsabilidade. Tenham bom ânimo, façam a sua parte nesse sentido. Coragem, né? Devemos tomar os cuidados, é responsável você tomar cuidado com a higiene, respeitar, né, tudo que foi imposto aí pelos órgãos governamentais, né, tudo que o Ministério da Saúde tem indicado para nós em termos de prevenção, de quarentena, de distanciamento social. Isso é atitude responsável da nossa parte. Mas vai muito além do cuidado comigo, né, da minha higiene, para não contaminar o próximo. É sim também contagiar o próximo com o amor, com aquilo que é bom, com aquilo que vem do bem, com o caráter de Jesus, com boas ações e também com as nossas orações e a nossa palavra de exortação e palavra de consolo que vem da Escritura. Por último, a última esfera, olha que interessante isso, no caminho da superação, nós temos a questão da esfera da realidade, não devemos fugir dela, da responsabilidade, temos que assumir também, mas olha que interessante, como o texto termina. Eu venci o mundo. E aí aqui nós temos a esfera da referência. Jesus está dizendo para nós, tenham bom ânimo, vocês vão ter aflições, mas tenham coragem. Eu estou aqui. E eu mostrei para vocês que é possível.
Eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer exatamente o que ele disse no começo do versículo. Se vocês perceberem, voltando ali para o comecinho do texto, Jesus vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, descansem em mim. E não apenas descansem em mim, mas sigam o meu exemplo. Não apenas descansem em mim e sigam o meu exemplo, assim, às escuras. Não. O meu exemplo é para mostrar para vocês que é possível. Eu deixei o exemplo para mostrar para vocês que é possível vencer. É possível superar. Porque eu venci. E olha que interessante isso. O que Jesus está dizendo aí? Nós, como igreja, temos nele, em Cristo, o nosso grande referencial. Mas a partir do momento em que nós imitamos a Cristo, nós também somos convocados como igreja, como cristãos, a sermos essa referência, a mostrarmos Cristo para os outros. Então, a esfera da referência, né, para a superação, ela vai além de olharmos o exemplo de Cristo, não além, porque esse exemplo é o maior, mas ela envolve não só olharmos, mas também mostrarmos aos outros, aos demais, o exemplo de Cristo em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é a minha referência, ele tem que ser a referência nas minhas palavras, ele tem que ser a referência nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus pensamentos. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus deixou exemplo, Jesus viveu uma vida aqui, Hebreus vai falar sobre isso, né? Em tudo ele foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Para que isso? Para que nós pudéssemos e tivéssemos a confiança, né, de chegar diante do trono da graça, diante desse Deus misericordioso no tempo da necessidade. E esse é um grande tempo de necessidade para nós. Como os outros tempos também foram e continuarão sendo. O mundo é assim. O mundo é cruel. No mundo nós teremos aflições. Mas neste momento de uma aflição sem igual, que a nossa geração nunca tinha passado, é mais um momento, ainda mais, de buscarmos nele essa referência. De entendermos que a realidade está aí, nós não podemos fugir dela, mas nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade só poderá ser cumprida de maneira perfeita se nós agirmos como Jesus agiria. Se nós pensarmos com a mente de Cristo. E é para isso que ele nos salvou. Para representarmos o nome dele de maneira digna aqui na terra. Então, ser referência é ser referência como cristão, indivíduo, mas também ser referência como igreja. Ser referência de esperança. Ser referência de perseverança. De levar essa mensagem, né, de fé, de levar essa mensagem de salvação, de cura espiritual. Nós não sabemos ainda quando o vírus vai passar. Deus já sabe. Nós não sabemos ainda. Os cientistas estão, com a inteligência e sabedoria que Deus deu, atrás dessa descoberta. Do remédio. Ou, enfim, ainda que não haja um remédio, pode ser que a coisa por si só, né, passe. Ou seja, superada nesse aspecto. Mas nós, como cristãos, nós temos uma outra cura conosco. E essa cura tem um referencial, Cristo. Só Ele pode resolver o problema do pecado do homem. Então nós não podemos perder isso de perspectiva. Né? No mundo teremos aflição, essa é a realidade. Mas coragem, bom ânimo, né? Responsabilidade. Porque Ele venceu, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o desânimo. Nós podemos vencer o desespero. Nós podemos vencer a mesquinhez, o orgulho. Nós podemos vencer o egoísmo, porque Ele
venceu. Porque ele é a referência. Mas, pastor, se eu ajudar, vai ficar faltando para mim. O que Jesus faria no teu lugar? Faça sempre essa pergunta. Né? Você pode um pouco mais. Pensa nisso. Você já fez tudo o que poderia fazer como cristão no meio dessa situação toda? Seja como pai, você já fez tudo o que poderia fazer pelo teu filho nesses dias? Você já fez tudo o que poderia fazer pelo teu marido, pela tua esposa? Já fez, tem dado o seu melhor, tem feito, né, tem mostrado Jesus como referência na sua vizinhança. Aqueles que estão ainda trabalhando, têm mostrado Jesus como referência no trabalho. Dias difíceis, dias de grande escuridão, é ali onde mais se precisa da luz, onde mais ela tem que brilhar. E nessa hora, o nosso referencial continua sendo e sempre será, e ainda mais nessas horas, o Senhor Jesus. Não queira você ter as respostas. Não queira você fazer uma leitura do que está acontecendo do seu jeito. Mas deixe a Escritura falar através de você. Através da atitude de amor, de compaixão, de solidariedade e, acima de tudo, de evangelho, de evangelização. Não se esqueça disso. Então, voltando aqui para a gente terminar, o texto diz: no mundo tereis aflições, a esfera da realidade. Mas tenham bom ânimo, a esfera da responsabilidade. E eu venci o mundo, a esfera da referência. Um dia tudo isso vai passar. Um dia, como diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E aí eu coloco aqui, nem vírus, porque a antiga ordem já passou. Ainda que as aflições nesse mundo durem a vida inteira, isso aqui é um pedacinho daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Vai passar. Creia nisso. Creia nisso. E supere em Cristo. Não fuja da realidade, mas assuma a responsabilidade, sempre olhando para a referência, que é Cristo.